Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos. Terça-feira, 7 de setembro, um feriado marcado por protestos em todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reúnem nesse momento no Parcão. E é para lá que nós vamos agora. Deixa eu conversar com o Guilherme Roquette, que está acompanhando a movimentação no Parque Moinhos de Vento abaixo de chuva. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Luciane, bom dia a todos. Vocês já devem ter ouvido por aí as buzinas, né? É que o trânsito aqui na Avenida Goethe não está bloqueado, mas cada vez que passa um carro de também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui por essa região, olha só, passa buzinando como aquele carro preto que está passando ali. E aí é claro que o pessoal que está com as bandeiras acaba também agitando um pouco mais as bandeiras. O que a gente viu por aqui, Luciane? A previsão era concentrar esta manifestação a partir das 10 horas da manhã, mas em função de toda essa chuva, o público ainda não é muito grande por aqui. Eu contei cerca de 60, 70 pessoas que estão inclusive se protegendo com capas, com guarda-chuva e nas paradas de ônibus. A gente tem também aqui, Luciane, 3 trios elétricos que se preparam justamente para essa mobilização. A ideia é que esse grupo ainda permaneça por aqui durante todo o dia e à tarde há também uma carreata que está prevista para acontecer na zona norte de Porto Alegre, em um dos acessos aqui na capital. Mas por enquanto, Luciane, o clima é esse. Apesar da chuva, tem sim manifestação por aqui, também tem faixas lá na passarela e o pessoal segue por aqui firme com as bandeiras em punho, Luciane. Tá certo, obrigada pelas informações. Então, logo mais, o Guilherme Roquette volta ao vivo lá do Parcão, onde ocorre a manifestação nesse 7 de setembro a favor do presidente Jair Bolsonaro. E o repórter Lucas Abate também está nas ruas. Ele está acompanhando a manifestação contrária. É isso, né, Lucas? A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Luciane, e a todos que nos acompanham. Estamos embaixo do viaduto da João Pessoa, onde estão concentrados agora os manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo está se concentrando aqui desde as 11 horas da manhã e a previsão é que a partir da 1 hora da tarde eles saiam em caminhada até o espelho da água do Parque da Redenção. Todo o policiamento está reforçado aqui na região, muitos policiais estão por aqui e também no Parque da Redenção. E há pouco, Luciane, nós estivemos perto do monumento do Expedicionário, onde estão concentrados também alguns manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então se tem até mesmo um temor que os dois grupos se encontrem e por isso que a Brigada Militar reforça o policiamento aqui na região. Tá certo, obrigada, Lucas Abate. Logo mais retorna com imagens ao vivo da manifestação também contrária nesse feriado de 7 de setembro. E nós vamos trazer informações ao vivo de outras capitais também. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, todas as informações sobre esse dia, esse feriado de 7 de setembro, feriado da independência, de muitos protestos em todos os cantos do Brasil, vocês vão ver ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Nesse momento, temos imagens também do SBT News, a sua fonte segura de informação. Vamos ver, então, imagens ao vivo, olha lá, do SBT News, que está acompanhando esse dia de protestos, dia de manifestações em todo o Brasil, esse feriado da independência. Temos imagens? Então, logo mais, a gente mostra todas essas manifestações ao vivo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Ok, vamos ver então um recadinho do André Hart, porque ele saiu de férias, volta na semana que vem, mas ele deixou várias dicas para você aí de casa. Confira. Olá, pessoal, meus amigos. Eu vim aqui para pedir a atenção de vocês nesse recado dos nossos dentistas parceiros da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Fernanda Teixeira e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso.
Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 13 e 18 de setembro. No sábado, dia 18, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Ok, agora 11 horas e 35 minutos. Vamos ao vivo direto para Brasília. Temos imagens ao vivo do SBT News. Presidente Jair Bolsonaro fala neste momento lá na capital federal. Você pode conferir aqui ou também no SBT News, que acompanha todas as manifestações no Brasil. Vamos ouvir o que o presidente diz nesse momento. Enquadra o céu com esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. O chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Nós estamos ao vivo nesse momento, acompanhando pelo SBT News. Você também pode acompanhar todas as manifestações pró ou contrárias ao governo de Jair Bolsonaro. Você acompanha no SBT News, mas vamos trazer aqui ao vivo repórteres de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e também aqui em Porto Alegre. Olha aí, imagens do Rio de Janeiro. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentram na praia de Copacabana. Este ato, então, ocorre ali na beira-mar, ali em Copacabana. Muitos apoiadores, normalmente é o ponto de encontro, né, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, imagens ao vivo de Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro está também participando dos atos que ocorrem ali na esplanada dos ministérios. Vamos ouvir o presidente. Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica
Imagens ao vivo, direto de Brasília, mas claro, o sinal pela internet muitas vezes acaba caindo. Deixa eu dar bom dia aqui para o Glauco Pazza, que está comigo aqui no SBT Rio Grande, nesse feriado. Aqui não tem feriado, né, Glauco? A gente está aqui justamente para trazer todas as informações para o nosso público que está em casa, querendo saber como é que estão ocorrendo esses protestos a favor, contra, né, o presidente Jair Bolsonaro por todo o país, né? Exatamente, Luciane. Bom dia a todos. A gente no compromisso de informar, de passar todos os lados da informação, né, com essas várias frentes em vários locais do país. Algumas pessoas diriam, poxa, mas a chuva veio para atrapalhar aqui no Rio Grande do Sul. Outras diriam, não, a chuva veio para ajudar, porque haveria a possibilidade de confrontos. O fato é o seguinte, manifestação é um direito sagrado e constitucional, né, Lu? Com certeza, Glauco. E só para explicar para o pessoal de casa, essas imagens, então, são do Rio de Janeiro, onde ocorre um ato, né, a favor do presidente Jair Bolsonaro aqui na praia de Copacabana, muito famosa, lá no Rio de Janeiro, mas também ocorre um protesto no centro contrário ao presidente Jair Bolsonaro, né, Glauco? Como você bem disse, ou seja, na maioria das capitais a gente tem protestos a favor e protestos contrários e a gente espera que todas as manifestações sejam pacíficas. É um feriado, como você disse, marcado, né, pela chuva, é um feriado marcado pelos protestos. E vamos dar uma olhada então agora, vamos conversar com o Guilherme Roquette, que está lá no Parcão acompanhando um dos protestos, mas que também acompanhou todos os transtornos causados pela chuva, né, Guilherme? Pois é, Luciane, a gente está desde de manhã aí acompanhando o que aconteceu, inclusive nas cidades da fronteira oeste do estado. Mas vamos começar aqui com Porto Alegre, porque nesse momento chove de uma maneira constante aqui na capital. Não é um temporal, não é uma chuva aquela forte que cai uma bomba d'água, como a gente costuma dizer, mas ela é uma chuva constante, é uma chuva que não para. Agora, a situação difícil mesmo viveu a fronteira oeste do estado na noite dessa segunda-feira. Lá em Panambi, Luciane, a chuva de granizo ela aconteceu já durante a noite. Ruas e pátios de residências acabaram então cobertos pelo gelo e casas do bairro Arco-Íris foram inclusive atingidas pelo granizo, inclusive tiveram telhados furados. A prefeitura lá de Panambi teve de distribuir lonas lá na cidade para poder dar cobertura para esses moradores. Outro município que também teve chuva, né, e também teve muito granizo foi a cidade de Santana do Livramento. Por lá, as pedras começaram a partir das 9 horas da noite e essa chuva de granizo ela foi muito intensa e atingiu também o lado uruguaio, lá a cidade de Rivera. Várias casas, algumas casas, né, não dá para dizer tantas assim, mas em Santana do Livramento os estragos não foram tão grandes quanto em Panambi, mas teve sim algum registro de estragos por lá. Em Ijuí, aí sim, por lá, aí o estrago foi maior, Luciane. Tá certo, então daqui a pouco você volta, o Guilherme Roquette, que está ao vivo aqui nas ruas de Porto Alegre, lá no Parcão, onde ocorre um protesto nesse feriado da Independência, que também ele acompanha todos os transtornos causados pela chuva neste 7 de setembro. Agora, 11 horas e 43 minutos, eu quero que vocês parem um pouquinho e prestem atenção nessa imagem que a gente está rodando. Olha isso! Nossa, eu chego a ficar assustada, porque aquele vidro ali que ele estoura, ele dá um chute, parece que vai virar uma guilhotina. Olha lá. Meu Deus do céu. Isso foi uma noite sem fim para esse rapaz, esse indivíduo aí de 26 anos, porque ele quebrou essas vidraças. Olha a raiva dele, né? Mas não foi para roubar não, gente. Não foi. Olha só o chute que ele deu e reparem no vidro ali em cima. Parece que ele vai cair na cabeça dele. Só que aí, depois dele fazer esse vandalismo, quebrar tudo, ele ainda saiu pelas ruas provocando quem estava na rua, lá de 3 de Maio. 3 de Maio que fica lá no noroeste, pertinho de Santa Rosa. E aí ele começou a brigar. Eu diria quase que é um dia de fúria. Olha lá, ele tá numa briga com uma pessoa aleatória que encontrou na rua, começou a indicar. Que barbaridade isso, ô Glauco! A gente fala tanto, né, em dia de fúria, esse aí saiu totalmente transtornado, decidido a quebrar tudo que tinha pela frente. Né? E nós conversamos com as autoridades lá do município de 3 de Maio para tentar entender, porque olhando assim nas imagens, é curioso, mas também é, de certa forma, impactante. Essa pessoa aí simplesmente estava disponível a brigar com todo mundo.
disposta a aprontar tudo o que pudesse nas ruas de 3 de maio. Já já a gente vai falar sobre isso aí, Lu. Nossa, e isso tudo foi na mesma noite, né, Glauco? Exatamente, uma longa noite. Nossa, uma longa noite. Então daqui a pouco a gente traz todas as informações para vocês entenderem o que está por trás, o que fez esse rapaz sair aí enlouquecidamente pelas ruas de 3 de maio. Agora, 11 horas e 45 minutos, nós voltamos a falar de um caso que chocou o Rio Grande do Sul, está chocando toda a população desde o fim de semana. O caso Ágata. A investigação aguarda agora o laudo do Departamento Médico Legal, ou seja, o laudo das perícias, para definir a sentença, a pena, né, do homem, o suspeito, por ter violentado essa criança de 5 anos, matado, jogado lá no rio Taquari. E agora, então, nós vamos conversar então ao vivo com o delegado Humberto Messa Rori. Bem-vindo, delegado. Bom dia para o senhor. Aqui é a Luciane Coman, o Glauco Paz está comigo aqui no estúdio. Queria então que o senhor nos explicasse se tem algum prazo e a importância da conclusão desses laudos justamente para a condução da investigação desse caso. A gente não está ouvindo aqui o delegado, né? Tivemos um probleminha no áudio. Essas entrevistas, né, Glauco, sempre... Acontece. Pela Acontece. internet. Às vezes tem que ajustar alguma questão, seja por lá, seja por aqui. Às vezes é só simplesmente E até sempre sinal. tem aquela questão, né, Lu? Ajusta tudo, tá tudo certo. Na E aí hora entra- que vai ao ar, dá problema. Mas é do jogo. É do jogo. Acontece. Lembrando, né, pessoal que está chegando agora aqui no SBT, Glauco, esse caso, ontem a gente esmiuçou, trouxe todos os detalhes. O Lucas Abate estava lá em Lajeado, acompanhou o velório, acompanhou o sepultamento. Ele também esteve lá no fim de semana. Essa menina linda, de 5 anos, a Ágata, que no sábado saiu de casa com um conhecido da família para ir no mercado, né? Era um conhecido, a mãe deixou ela ir com esse rapaz, só que ela não voltou para casa. E aí foi então que ela foi atrás da polícia, pois achou que algo estava estranho nessa história e logo em seguida então encontraram o corpo. Agora sim, o delegado Humberto agora está aqui com a gente. Então, delegado, conta pra gente, por favor, em relação a esses laudos da perícia, ou seja, quais laudos são muito importantes para a condução da investigação, se tem algum prazo para vocês terem já esses documentos em mãos. Bom dia. A importância do laudo, na verdade, é para a gente determinar a causa da morte, né? Se a menina, quando ela foi arremessada dentro do rio, se ela estava com vida ou não, né? Isso aí, inclusive, vai influenciar na questão da tipificação, né? Por qual crime que o autor vai responder. A Polícia Civil tem prazo, né? Porque é réu preso, então nós temos 10 dias a contar da prisão para remeter. O IGP, a princípio, eles não têm prazo para remeter esse laudo, né? Mas devido à particularidade do caso, enfim, com certeza o Instituto está priorizando, né, a remessa desses laudos de suma importância para o esclarecimento aí dos fatos e a conclusão do inquérito penal. Ô, delegado, ontem a gente estava comentando, né, que a população diz que o suspeito, ele era um cara, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita, né? Não sei se chegou essas informações, que ele era um rapaz calmo e tal, mas ao mesmo tempo a ficha dele diz que não, né? Inclusive ele foi detido em janeiro por ter descumprido uma medida protetiva, né, contra uma ex-companheira. É isso, delegado? Sim, isso, confere. Na verdade, no dia 15 de janeiro, a Delegacia da Mulher aqui de Lajeado efetivou uma prisão preventiva dele, né, por descumprimento de medida protetiva. E a informação que a gente tem é que ele era drogadito, né? Que ele consumia cocaína, enfim, principalmente. Então, assim, né, esse é o histórico dele, ao menos o histórico policial, né? E há possibilidades de que ele tivesse consumido drogas, sob efeito de drogas, nesse dia do crime? Sim, a gente não descarta essa possibilidade, né? Que ele tenha feito o consumo de cocaína antes de praticar esse ato horrendo. O Glauco Paza tem uma pergunta, delegado. Delegado, Claro. Bom Bom dia, Glauco. Muito obrigado por nos atender nesse feriado. Eu queria lhe perguntar a respeito de algo que o senhor já comentou, sobre a premeditação ou algo nesse sentido. O senhor acredita que este homem já estava intencionado a fazer aquilo? Por quê?
Bom, Glauco, na verdade, assim, a premeditação, muito tempo a gente não tem como precisar, né? Então, quanto tempo fazia que ele planejava isso, a gente não sabe. Agora, as imagens disponibilizadas demonstram isso, né? Que ele cruzou o mercado, ele falou para a mãe que iria levar a menina no mercado, mas em nenhum momento ele ingressou, né, nesse mercado, e sim, ele atravessou o estacionamento e já conduziu a menina para o local dos fatos, né? A gente está mostrando, inclusive, aqui, delegado, imagens ao vivo, que ontem no SBT Rio Grande do meio-dia a gente ainda não tinha disponível em mãos essas imagens. Então, para quem ainda não assistiu, essas são as imagens do suspeito com a menina indo até ali o supermercado. Ele está ali no estacionamento desse mercado. Olha ali, ó, vai ter ali o destaque dos dois caminhando. E, delegado, logo após eles saírem, então, do estacionamento, o rio fica bem em seguida ali, fica ao lado, Isso, né? Isso, próximo. O estacionamento, se observarem as imagens, o portão no fundo ali do último tape, logo em seguida tem uma pequena rua, enfim, e aí o rio, né? Então, ali, nesse momento, ele já estava se direcionando para consumar o ato dele, né? O ato sexual, enfim, a violência sexual contra a menina, né? Ô, delegado, falando em relação à questão das drogas, né? Muita gente falando na comunidade sobre o uso de cocaína e algumas pessoas, inclusive, falando que a própria mãe ou pessoas da família, vocês estão também investigando esse contexto? A gente não está aqui para acusar ninguém, mas influenciar esse tipo de investigação também? Na verdade, o que acontece, né? A gente está analisando todas as provas, os elementos de convicção produzidos e, inclusive, a questão do comportamento da mãe, né? Porque o que nos chama a atenção? Ela mesma disse que conhecia há pouco tempo o autor do fato, há 3 meses, né? E existe o crime, né, de entregar menor de 18 anos a pessoa inidônea, né? Então a gente vai ter que apurar se ela sabia, né, que esse rapaz ele fazia uso de cocaína, ele tinha antecedentes policiais, enfim, que não era uma pessoa com um comportamento adequado para cuidar da filha, né? Evidentemente que tudo que ele fez, tudo que demonstrou, é óbvio que não, mas a gente teria que saber, a gente vai ter que apurar se a mãe tinha esse conhecimento, né? Ô Lu, só para aproveitar, já que o delegado está falando desse assunto, também se leva em conta uma possibilidade de relacionamento entre os dois ou isso está descartado? Nos autos não tem essa informação até então, né? Mas isso também vai tentar esclarecer melhor, né? Se eles tinham algum relacionamento afetivo ou não, né? Mas o fato é que eles não eram bem vizinhos, né? Ou seja, ele se deslocou até 1 quilômetro ou mais para ir até lá, né, delegado? As informações são que eles estavam um momento antes, né? Que ele estava na residência ali, enfim. Então, e aí que depois ele solicitou, né, para a menina, e aí a menina solicitou para a mãe, enfim, que ela fosse até o mercado com ele, né? Então, tudo indica que, inclusive, a menina conhecia esse rapaz, né? Sim, ela tinha uma certa confiança, né? Isso. A informação é que eles não eram amigos, mas havia... Até, né, Glauco, a gente estava dizendo, pelo jeito havia uma certa intimidade para ele estar dentro da casa, né, delegado? Mas é um fato que chama a atenção, delegado, acho que concorda, da gente cada vez mais olhar para o lado, né, e ter precaução. Pais, mães, infelizmente é isso que acontece. As pessoas não vêm com placa, né, com etiqueta de que vai abusar de uma criança, né, delegado? Esse é o recado que fica para toda a população, né, em que pese... toda a hediondez do ato enfim, que nos chocou muito a comunidade local aqui, enfim, os policiais, é isso, né? Tem muito zelo em relação às crianças e com quem essas estão, né? Então, tem que proteger os pequenos, não adianta. Agora, 11 horas e 54 minutos, nós estamos conversando ao vivo com o delegado Humberto Lá, de Lajeado, sobre o caso Ágata. Delegado, explica então pra gente o que vocês já conseguiram apurar, que realmente vocês já confirmaram que aconteceu no sábado, assim, mais ou menos a dinâmica do crime. Bom, então que esse rapaz, né, ele solicitou a menina ou a mãe, enfim, que ele queria levar essa menina até o mercado. Isso mais ou menos por volta do meio-dia, né? E aí conduziu essa menina, né? Enfim, ali as imagens são bem reveladoras, né? Atravessou o interior desse mercado, né? Do estacionamento do mercado, perdão, e aí levou a menina à beira do rio Taquari, né?
praticou violência sexual contra ela, isso já o boletim de atendimento médico confirmou, né? Ela estava com lesões compatíveis com estupro. E aí depois só resta a dúvida em relação a essa questão da morte da menina, né? Como ela foi morta, se ela foi morta por afogamento, por asfixia ou por algum outro meio, né? Ele foi preso, então, no sábado, as roupas molhadas, né? As vestes deles, elas condizem com as imagens, né? Ele foi preso com as mesmas roupas que aparecem nas imagens, né? Ele não confirmou os fatos, ele ficou em silêncio, enfim, né? E a Polícia Civil tem plena convicção, né? Sobre o desenrolar e que ele foi o autor do... Sim. O delegado, uma desse dúvida fato que eu horrível. fiquei... Claro. Vocês localizaram ele antes até de localizar o corpo, é isso? Porque a mãe sabia que a filha estava com ele, né? E ele estava com as roupas todas embarradas. E aí ele ficou, de certa forma, detido até encontrarem o corpo. E quando encontraram, então ele foi preso em flagrante? Foi mais ou menos assim? Na verdade, o que aconteceu, né? Recapitulando. Então, meio-dia, ele sai com a menina, né? E a mãe, por volta das 13 horas, ela se dá, né? Ela começa a se preocupar e começa a procurar no entorno, né? E aí, durante essa procura, ela encontra uma guarnição da Brigada Militar e aí ela já narra o fato, enfim, que a menina estava desaparecida, né? A Brigada inicia essas buscas, então, e a mãe descreveu, né, para a Brigada as características do preso, né? E que ele tinha sido a última pessoa vista com essa criança, né? A Brigada localiza o autor do fato, né? Detém ele, enfim, de forma temporária, e ele, indagado, não fala nada, né? Enfim, não confirma. E aí ele estava com as vestes molhadas, né? Ô, delegado. Oi. Não, só para tirar uma dúvida em relação Claro. aqui, o pessoal está inclusive perguntando, do ponto de vista de uma possível responsabilização da mãe, que a gente não está dizendo nada aqui, isso vai ser apurado, logicamente, mas o que seria no caso de uma responsabilização? Seria negligência? Seria abandono de menor? Como é que se enquadraria isso? Na verdade, assim, ó, tem esse tipo penal, tá, que é a entrega, né? Ele é entregar menor a pessoa inidônea, né? Seria isso, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Um crime de competência do Juizado Especial Criminal, porque a pena dele não supera 2 anos, né? Então, seria nesse sentido, mas assim, também a gente tem que levar em consideração que o que acontece. A responsabilização dela no inquérito policial não significa também que ela vai ser processada por isso, né? Porque a gente tem todo um gravame nisso, que é essa perda, né? Com certeza. Sim. Ela já foi a maior afetada penalização já aconteceu para ela, né? Justamente. Então, assim, seria até leviano da nossa parte buscar, né, penalmente mais uma responsabilização para ela, né? Mas, claro, tem que apurar. A função do inquérito policial é apurar os fatos e apontar a autoria, né? Se realmente ocorreu essa entrega e ela sabia que ele era negligente, enfim, cabe a mim indiciar, mas aí depois, durante o processo, enfim, a gente não sabe se ela vai ser responsabilizada ou não, aí é outra etapa, né? Mas e o suspeito até agora, depende ainda do laudo ou o que o senhor acha que ele... Como é que vai ser enquadrado, delegado? Na verdade, a gente tem essa dificuldade em relação ao laudo, tá? Porque o que acontece? Pode ser que ele tenha... A gente tem que saber precisamente de como a menina foi morta, né? Se foram fatos distintos, né? Desígnios autônomos, enfim, se ele quis estuprar e depois matar, ele vai responder por estupro de vulnerável e homicídio qualificado, né? Qualificado pela qualidade da vítima, né? Por ser mulher, né, feminicídio, qualificado pelo meio também, né? Aí eu tenho que saber se ela foi afogada ou não, asfixiada, né? E por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Porque quem mata uma criança de 5 anos, essa pessoa não tem, a criança não tem qualquer meio de se defender, né? Contra um adulto. Certeza. Ou pode ser que ela morreu em decorrência do ato sexual em si, né? Então aí ele responderia por estupro seguido de morte, né? Então é um crime só. Um crime pré-doloso, que se chama, mas seria um crime só. E aí a questão dele arremessar o corpo no rio, aí ele teria ocultação de cadáver. Por isso que é de suma importância o laudo pericial, para eu ter, diante dessas informações do laudo, eu ter a plena capacidade para conseguir fazer a tipificação de forma adequada, né? Adequar o fato à norma.
Tá bom, delegado. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por participar aqui ao vivo do SBT Rio Grande, trazendo as últimas informações sobre o caso Ágata. Nós conversamos então com o delegado Humberto. Oi, de nada. Um abraço. Muito obrigada. Valeu. E agora, meio-dia em ponto, lembrando o feriado de 7 de setembro, o jornalismo do SBT também está acompanhando os protestos na cidade de São Paulo. Estão previstas manifestações a favor e contra o governo federal. O repórter Luciano Teixeira está na Avenida Paulista. Boa tarde, Luciano. Já vejo aí que a Paulista está bem cheia. Como é que está o clima por aí? Já começaram os atos? Boa tarde. Boa tarde, Luciane. Boa tarde para todo mundo aí no Rio Grande. Pois é, a gente está aqui no comecinho da Avenida Paulista. As pessoas estão chegando da Avenida Consolação. Isso aqui, como dá para ver pelas imagens, é um cartão postal aqui de São Paulo, né? Dá para ver que já tem bastante gente no centro ali da manifestação, que fica ali próximo ao MASP, a Fiesp, a Livraria Cultura. A manifestação está programada para acontecer de 11 horas, ou seja, já está acontecendo, até às 6 horas da tarde. E vão acontecer aqui em São Paulo, como você falou, duas manifestações. Uma a favor, que é essa aqui que nós estamos, e uma contra o presidente Bolsonaro, que vai acontecer próximo aqui, apenas 4 quilômetros, o que é relativamente perto para os padrões de São Paulo, vai acontecer no Vale do Anhangabaú. E aí existe essa possibilidade de confronto, mas por enquanto a situação está bastante tranquila, não tem aí nenhum conflito. Eu estou vendo aqui as pessoas vestidas de verde e amarelo, trazendo faixas, pedindo a interdição do STF, pedindo voto impresso. As pessoas estão com essa pauta de reivindicações, como em todo o Brasil, né? A Polícia Militar está fazendo aí um esquema de policiamento aqui da capital paulista, até para que não haja confronto. Uma novidade nesse policiamento é que estão sendo colocados aí mediadores, são policiais com coletes azuis para conversarem com os manifestantes em caso de acontecer algum conflito aí entre manifestantes pró e contra o presidente Bolsonaro. Esquema de policiamento são 3.600 a 4.000 policiais patrulhando aqui a capital paulista. Vai ter drone, tem 3 helicópteros Águia fazendo esse patrulhamento. A gente chegou agora há pouco aqui na Avenida Paulista, pela Avenida Consolação, e a gente percebe que todas as esquinas do entorno estão bem policiadas. A polícia não está tendo trabalho nesse momento, até porque no alto-falante também estão pedindo aí para que os manifestantes tenham calma, façam a manifestação de forma pacífica. A expectativa é de que o público aqui na Avenida Paulista chegue aí a 2 milhões de pessoas, isso no meio da tarde, né? O principal evento que vai acontecer aqui, esperado, é o discurso do presidente Bolsonaro. A previsão é que ele chegue aqui por volta de 3 a 3h30 da tarde e aí faça o discurso para os manifestantes aqui na Avenida Paulista. São essas as informações que eu tenho para vocês aí no Rio Grande. Luciane. Muito obrigada pelas informações, Luciano Teixeira, ao vivo de São Paulo. Um bom trabalho para vocês aí, Luciano. Bom, e agora a gente segue acompanhando os protestos pelo país. A gente tem imagens dos protestos e lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Olha só, Glauco, olha a multidão lá na praia de Copacabana, que é o ponto tradicional, normalmente, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? Bastante gente e a polícia também no Rio de Janeiro com cuidados especiais para evitar confrontos, mas até o momento o registro que se tem é de manifestações pacíficas, né, Lu? Sim, e assim, ó, aqui a gente tem a manifestação pró-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a gente tem também a manifestação contrária na região central. Não é muito longe, né, dali, mas, enfim, não é bem ao lado, onde, então, tem os protestos contrários ao presidente Jair Bolsonaro. A gente vê, ó, que tem muito já problema no trânsito, muitos bloqueios ali Neste caso do Rio, Lu, neste caso do Rio, desde cedo da manhã havia movimentação de muitos caminhões, caminhoneiros já estacionados, ônibus, justamente para fazer essa manifestação aí no Rio de Janeiro. A gente vê ali que tem uma bandeira enorme, né, do Brasil também, ali junto à orla da praia de Copacabana, com escrito A Pátria Amada, muita gente de verde e amarelo. Olha só, imagens agora. Vamos ver imagens de mais cedo lá de Brasília. Não são imagens ao vivo,
né? São imagens lá de Brasília, na capital federal, no momento do desfile, aquele desfile, Glauco, tradicional do 7 de setembro. Muito já participei lá em Brasília, ou seja, sempre tem o clássico desfile do presidente nesse... Me corrija, é um Calhambeque, é isso? Não é um Calhambeque, esqueci o nome, não é? Rolls Royce. Eu sou péssima de carro, mas já conheci de perto esse carro que fica ali no Palácio do Planalto. Então tá o presidente ali com a faixa presidencial. É o desfile ali está o palácio, né, Lu? Ali está o palácio atrás ou não? Aqui está o palácio, eu estou tentando ver. Eu não sei se isso aqui não foi a saída. Aí não consegui. Bom, mas é na região ali, perto da Praça dos Três Poderes. Para quem não conhece, Palácio do Planalto fica perto do STF, né? Aliás, tudo é perto ali, do Congresso Nacional, enfim. A esplanada onde acontecem todas as manifestações, né? Exatamente. É que eu sei, Glauco, que essa cerimônia iria iniciar no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Então, eu tive a impressão que ali era no Alvorada. E a informação, Lu, é de que Nelson Piquet é o motorista. Mas olha ele mesmo. Ele é simpatizante do presidente Bolsonaro e ele está participando aí desta ação. Ele está aí, o Rolls Royce, que eu falei erroneamente o nome, o Rolls Royce, ele sempre é acompanhado pelos Dragões da Independência, né? Ou seja, aquela guarda oficial que sempre acompanha o presidente da República e que também ficam em frente ali ao Palácio do Planalto, esse desfile que acompanha todo ali o eixo monumental, que é a principal avenida lá de Brasília, da capital federal. Fazem parte, então, né, são desfiles, atos que fazem parte dos festejos da independência. Olha lá, Glauco, confirmou a minha informação, viu? Palácio da Alvorada, ou seja, é o início do desfile lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, né, o presidente da República. E aí, sim, ele sai de lá com o Rolls Royce e acaba indo até o eixo monumental, que é a Avenida Central, que cruza, né, Brasília. Para quem não conhece Brasília, lá tem um formato de avião. Então, esse é o eixo que vai até lá a esplanada dos ministérios. Mas aí, então, imagens de logo cedo, não são imagens ao vivo. E nós vamos também acompanhar como está agora os protestos aqui em Porto Alegre, Glauco. Vamos lá, então. O Lucas Abate está acompanhando o protesto contrário. Ou seja, na maioria das capitais a gente tem protestos favoráveis e também protestos contrários. Lucas Abate, o pessoal aí então ficou abrigado aí no viaduto da João Pessoa, é isso? Isso mesmo, Luciane. Esse protesto que inicialmente estava marcado para o Espelho d'Água da Redenção, mas chove bastante aqui em Porto Alegre. Então o grupo mudou o local dessa concentração aqui para o viaduto da João Pessoa, que está abaixo da Avenida João Pessoa. Esse aqui é o fim da Loureiro da Silva e logo ali já chega Paulo Gama, que é a região da reitoria da URGS. Essa concentração estava marcada para as 11 horas da manhã, primeiro com um ato, inclusive com arrecadação de alimentos, e tem um caminhão de som nesse momento, onde algumas pessoas se dividem para discursar e em alguns momentos também tem música. O que está previsto, e ainda não tem a confirmação, Luciane, é de que esse grupo, que deve aumentar até com a chegada de alguns ônibus, há pouco chegou um ônibus de excursão aqui com mais manifestantes, mas está previsto que no início da tarde, por volta da 1h30 da tarde, esse grupo aí sim saia encaminhada pelo Parque da Redenção e deve se deslocar ali no entorno do Espelho da Água e até o Monumento do Expedicionário. E até por conta disso, o policiamento, claro, está bastante reforçado aqui na região. Vale ressaltar que, por enquanto, nenhum bloqueio de trânsito na região central por conta desse protesto aqui. Tá certo, Lucas. Vamos a outro ponto de Porto Alegre, onde está o Guilherme Roquete acompanhando o protesto, o ato favorável ao governo federal. Guilherme. Pois é, Luciane, se por lá, pelo Lucas, não tem nenhum bloqueio de trânsito, aqui onde eu estou na Avenida Goethe, tem sim. Vamos olhar aqui, ó, Júlia, apontar para esse lado de cá, porque a partir de agora a Avenida Goethe foi bloqueada exatamente na quadra do Parcão. Antes a gente tinha esse trecho liberado apenas pela faixa da esquerda, mas recentemente esse local aqui, esse trecho aqui da Avenida Goethe, ele foi bloqueado e justamente por isso alguns manifestantes ficam ali próximo aos Cavaletes, porque os carros que passam, que vêm descendo da região aqui do bairro Moinhos de Vento, por exemplo, que descem ali a lomba da Mostardeiro, eles passam buzinando. E esses outros
outros carros que vêm da Avenida Ipiranga no sentido aqui para a Zona Norte de Porto Alegre, em direção aqui à Avenida Goethe, ao Parcão, eles são obrigados a converter à direita na Avenida Mostardeiro e subir em direção à Terceira Perimetral. Essa é a alteração de trânsito que a gente tem por aqui, Luciane. Mas ainda a movimentação é bastante tranquila, porque realmente a chuva ela não dá trégua, continua chovendo bastante forte. Eu contei aqui cerca de 60, 70 pessoas que estão aqui nessa região aqui do Parque Moinhos de Vento. A gente está vendo aqui um pessoal abrigado nas paradas de ônibus, tanto aqui desse lado da rua quanto do outro lado, no sentido de quem vai em direção à Avenida Ipiranga também tem mais gente. E por lá está passando carro também, Luciane. Então, quando passa algum carro de algum apoiador do presidente Jair Bolsonaro, com bandeira do Brasil, que é o que a gente tem visto muito circulando por aqui, esses carros passam buzinando e o pessoal levanta a bandeira, né? Faz aquela festa do outro lado. Tá chegando um ônibus lá atrás, naquela outra região. Acho que tá chegando um ônibus lá atrás, aquele ônibus ele já estava parado. Ah, é que eu vi descendo gente atrás da árvore aqui, Luciane, mas realmente tá chegando um ônibus. É verdade, Luciane, teu olho tá melhor que o meu, que tô aqui porque tá embaçado pela chuva. Mas é verdade, tem um ônibus ali atrás, tem um ônibus azul parado um pouco mais na frente e atrás é um ônibus branco, pelo que eu consigo enxergar daqui. Isso. Só que tem uma árvore na minha frente aqui, mas eu vou tentar te passar a informação melhor. Algumas pessoas descendo, algumas pessoas com capa amarela também. E lá, ali naquela parte onde tem a passarela, a gente tem várias faixas também de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Luciane. Te devolvo por aqui. Tá certo, daqui a pouco o Guilherme Roquette volta, agora 12h11. Nós vamos falar sobre uma imagem um tanto curiosa. Um dia de fúria, no município de 3 de Maio, lá no noroeste do estado. Olha só essa imagem. Ô, Glauco, me diz uma coisa, tem alguma explicação para esse momento de raiva em que ele vai lá, chuta aquela vidraça? E outra, detalhe, não sei se você viu aqui que ele chuta... E aí esse pedaço de vidro aqui superior, olha aqui na tela, ele cai, eu achei que ia funcionar tipo uma guilhotina. Olha o perigo dessa imagem, olha ali. Poderia ter funcionado, o pior é isso. Ele teve, na verdade ele teve sorte também, tá? Teve sorte. Agora a gente foi atrás de explicações, agora é difícil justificar. Tá? É uma coisa assim, será que esse rapaz aí brigou com a esposa? Que ele foi mordido pelo cachorro, pisou no pinico de manhã, ele tava de mau humor danado, aquele dia foi, olha, terrível para ele, viu? O que ele fez aí? Simplesmente ele quebrou esta vitrine aí de uma loja lá em 3 de Maio, como a gente já falou, é pertinho de Santa Rosa, noroeste do estado, e a gente pensou assim, não, ele vai roubar alguma coisa, vai furtar, Ele fez isso para quebrar, somente isso, para causar o vandalismo. E por pouco não se cortou ali, porque se é uma outra pessoa, eu te garanto que dava um monte de lesão. Esse rapaz aí não sofreu nada, tá? Na madrugada de sexta para sábado. Olha a quantidade ali de caco de vidro. Ele correu vários riscos aí, na perna, depois no tórax, porque aquele vidro ficou solto ali. E não entrou dentro da loja. Você pode ver na imagem, ele quebrou simplesmente, com a mão também, ele se agachou ali, se sustentou o peso do corpo e saiu andando. Mas pensa que esta violência parou por aí? Seguiu, a gente vai falar daqui a pouco. Eu ouvi que ele saiu pelas ruas, é isso? Saiu pelas ruas. É a saga do dia da fúria, ou seja, não basta só quebrar o vidro, tem que também tentar quebrar as pessoas. Olha aí as imagens, que horror isso! Ele não parou, ele estava possuído, estava com o diabo no corpo, e aí ele encontrou algumas pessoas que não engoliram aquela provocação e resultou nisso aí, ó. Tá vendo? Só faltou o ringue, no meio da rua, 3 de Maio, noroeste do estado. Saímos do filme Um Dia de Fúria agora pro Clube da Luta. Mais ou menos isso, é um MMA sem regra. Esse aí é luta de rua, aquela bagaceira mesmo. Não, olha ali, ó, tem mais um vídeo, ou seja... mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa, significa que o cara realmente tava ali com demônio no corpo, queria extrapolar a raiva que tava batendo em quem tivesse pela frente. Agora tem o seguinte, viu, Lu? Esse rapaz aí é uma figura, digamos, carimbada. Ele já é conhecido na cidade. Por isso a gente foi atrás de explicações. Já nós vamos falar mais sobre essas outras confusões que ele arrumou nas ruas de 3 de Maio aí. Porque ele, tem histórico? Já tem um histórico lá na cidade, e inclusive de provocação, de já ter apanhado. Só que precisa isso, hein? Precisa? Poxa vida, né? Não, né? Bom, vamos lá.
É o seguinte, ó, o Luciano tá dizendo aqui, pode falar. Pode então, falar, vamos lá, então? vamos falar, Fim do Luciano. mistério. Me conta, Glauco, pra mim, pro pessoal de casa. Me conta, o que esse indivíduo aí já fez? Ou seja, não foi a primeira vez. Não. Onde ele encontra a gente, ele procura briga. Ele provoca e pior que ele consegue, porque as pessoas também não têm sangue de barata, vão lá e acabam batendo nesse rapaz aí que tem 26 anos de idade. Conforme a gente apurou, ele já tem esse histórico aí, uma espécie de Rambo, tá? Ele provoca e tenta bater em todo mundo, só que muitas vezes ele apanha. E tem um detalhe. A polícia foi chamada, a Brigada Militar, foi deter este rapaz que estava causando tudo isso e ele não parou por aí. No hospital ele tentou revidar, atingiu os enfermeiros quando ele estava recebendo atendimento. Sim, senhora, porque ele já estava machucado dessas brigas aí. Ou seja, ele continuou a confusão ainda no hospital. Não, a corda dele estava grande, ninguém parava o homem. Os policiais encontraram ele machucado e por isso levaram para o hospital. Não iam deixar ele, né, com as lesões. Claro. Só que depois de ser controlado, receber curativos, aí foi lavrado um termo circunstanciado e o que aconteceu? Ele foi liberado, né? Até a próxima briga. Até a próxima noite. A seguir cenas ou a do próximo capítulo. Amanhã, né, Glauco? Vai acordar com os cornos virados, aí vai pra rua. Mas olha, além de bater, ele apanha, hein? Eu acho que ele gosta de apanhar também, hein, Glauco? Ele apanhou muito. Nossa, tem um rapaz uma imagem aí, ali que dá uma sequência de socos na cabeça dele, né? Isso mesmo, exato. Eu acho que é a outra. Acho que é a outra imagem. E tem um Cristiano Ronaldo aí, com a camisa que era do Cristiano Ronaldo, que eu vou te dizer também. Ele tava com raiva desse rapaz aí. Mas o fato é que, ó, ele apanhou várias vezes. Isso que a gente tem documentado nas imagens, tá? Claro. Porque tem muito... Olha ali, ó. O Cristiano Ronaldo tava com raiva dele. Ai, olha lá. E vai. 12h e 16 minutos para você que está chegando agora aqui no SBT Rio Grande. Estamos contando a história aí de um touro indomável. Um touro indomável que vem de 3 de maio lá no Noroeste. No fim de semana ele resolveu sair de casa e olha só o que ele fez. Destruiu uma vidraça. Não é que ele não se corta nisso aí. Quase perdeu a cabeça, porque olha aqui, a parte do vidro cai e ele faz assim, ó, Glauco. Ele dá aquele chute, né? Olha eu de salto aqui, vai voar o salto. Olha lá, o chute, e aí ele se perde o equilíbrio e faz assim. Só que o vidro tá aqui, ó. Exato. Já pensou se cai tipo uma guilhotina, gente? Não, ele correu vários Eu tomei um susto quando eu vi essa imagem. E aí, não satisfeito com esse vandalismo, por quebrar ali a vidraça, o que ele fez então, Glauco? Foi pras ruas. Foi tentar quebrar os outros. Quebrar, né? Brigar com um, brigar com outro. Provocou várias pessoas, apanhou e muito até que a Brigada Militar pegou e levou pro hospital. Ele tomou uma sequência ali, ó. Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, tudo na cabeça. Por pontos, esse aí já venceu. Já. Não foi nocaute, mas venceu. Não foi nocaute. A gente brinca. Repete aqui pra gente, então. Ele tinha, ou seja, já um grande histórico, como você disse, conhecido como Rambo. Ir pra rua, causar confusão. 26 anos, mal vividos pelo jeito, porque ele está desgostoso com a vida. Ele provoca isso que provocou numa loja, provoca as pessoas e acaba apanhando também, mas é um velho conhecido lá das ruas de 3 de maio. Lembrando que isso aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Ele ainda foi levado para o hospital para atendimento desses ferimentos que ele acabou tendo, né, depois de toda essa confusão, e lá tentou bater também no enfermeiro. Depois foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi para casa. Agora, tem um novo risco, né, Glauco, dele daqui a pouco sair de novo. Se ele já tem um histórico, que vai pra rua, bate nas pessoas, o que se faz, hein, com um caso como esse? Eu me pergunto, o que se faz? Até porque as pessoas que não conhecem, tem muita gente que conhece, mas vai ter gente que não conhece. Sim, e aí, daqui a pouco tem problema psiquiátrico, por exemplo, né? Pois Sei lá, tem bipolaridade. Gente, eu tô chutando. Mas se for o caso, tem que ter tratamento, buscar tratamento. Não dá pra sair aí quebrando tudo, todos pela frente. Ao mesmo tempo que, se ele começar a bater em alguém, essa pessoa vai querer reagir, né? E é um direito dela. Claro. Apanhar também, né? Pelo amor de Deus, pode até acontecer um risco de morte aí. Mas é assim, ó, 3 de maio, as pessoas conhecem. Quem puder, evite esse rapaz aí. Quem puder ajudar, ajude esse rapaz. Muito bem, então, Glauco. Obrigada pelas informações. 12h e 19 minutos. Vamos mudar de assunto. Quero saber se vocês lembram de uma obra de arte que a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande, uma obra que foi apreendida aqui em Porto Alegre. Seria uma peça de 400 anos antes de Cristo. Imagina só, muito antiga. E uma peça roubada de um museu da Líbia em 1990. Bom, quando ela foi apreendida, a gente inclusive disse que a Polícia Federal iria fazer toda uma inspeção, uma perícia,
para saber se era autêntica, se não era autêntica, se era cópia, se não era cópia. E pelo jeito, né, Lucas, você que acompanhou naquela época, foi concluída essa perícia. O que a Polícia Federal, então, concluiu? E seria muito surreal, Luciano, imaginar que uma peça de 400 anos antes de Cristo viesse parar justamente aqui em Porto Alegre. E o que a perícia da Polícia Federal concluiu é de que, de fato, a peça era falsa. Essa peça de mármore que remetia a um deus grego da cura desse período de 400 anos antes de Cristo. A peça original foi roubada em 1990 de um museu da Líbia e nunca mais foi encontrada. E neste ano, essa peça, essa réplica chegou ao Brasil, chegou pelo aeroporto de Guarulhos, veio até Porto Alegre e nesse meio do caminho se gerou uma desconfiança de que poderia ser a peça roubada. Por isso ela foi apreendida pela Polícia Federal, foi feita toda uma perícia que confirmou que ela na verdade é uma réplica. E até na época que foi feita essa apreensão, Luciane, a gente conversou com um professor da Escola de Humanidades da PUC-RS. Lembra? E ele já tinha dado indicativos de que era uma réplica e a gente pode ouvir o que ele disse. O olho da Interpol, ela é para frente, né? E os olhos dessa que está aqui em Porto Alegre, ele é para cima e para a esquerda, né? E mesmo o tipo de cabelo, né? Esse cabelo que está aqui em Porto Alegre, ele é mais, não é tão ondulado, né? Quanto o cabelo lá da escultura da Interpol. E mesmo comparando, não é a mesma coisa, né? É diferente, né? É bem diferente mesmo, né, Lucas? Agora, olhando ali, a comparação entre as duas realmente é bem diferente. Isso é bem diferente, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, essa imagem a que tem da Interpol é de 1990. Então, nesse tempo, ela poderia ter sofrido algum dano. Por isso foi feita uma análise muito técnica, muito criteriosa, atenta a todos os detalhes. Inclusive, o professor Edson ajudou também a Polícia Federal, peritos aqui do Rio Grande do Sul, peritos lá do Paraná, bastante gente foi envolvida para confirmar que, de fato, essa peça não era original. E agora, o que vai acontecer, Luciane? O quê? A peça, a réplica apreendida, vai ser devolvida para o dono aqui de Porto Alegre. Comprou, estava tudo certo, não era nada roubado. Agora, fica o mistério da verdadeira peça que foi roubada há mais de 30 anos de um museu lá da Líbia e nunca mais foi encontrada. Fica o mistério. Muito obrigada pelas informações, Lucas Abate, ao vivo. Olha, eu fiquei bem curiosa na época quando a gente deu essa informação, porque realmente, imagina só, Porto Alegre estaria entrando na rota aí do tráfico internacional de obras de arte. No caso, não se confirmou, se trata então de uma réplica. Agora, 12h23. Lembram do prefeito de Cerro Grande do Sul? Que foi pego com uma mala recheada de dinheiro no aeroporto em São Paulo? Pois o Gilmar João Alba, conhecido como Gringo Louco, foi alvo de uma ação da Polícia Federal nesta segunda-feira. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão num dos imóveis do Gilmar João Alba e também na Prefeitura de Cerro Grande do Sul. No dia 26 de agosto, o Gringo Louco foi flagrado com R$505 mil, gente, R$500 mil, na bagagem de mão, quando ele estava no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E aí, lembrando que na CPI da pandemia em Brasília, surgiu a denúncia de que esse dinheiro seria para financiar atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal no feriado de hoje, no 7 de setembro. Os senadores pediram que o fato fosse, então, investigado pelo STF. Os mandados fazem parte do mesmo inquérito que investiga o cantor Sérgio Reis. Nós entramos em contato com o prefeito de Cerro Grande do Sul, que nega a acusação e disse que vai processar o senador Humberto Costa, que foi quem fez a denúncia. Agora, 12h24. Glauco Pazza, cadê você? Tá aqui. Aqui. Pois é, Glauco. Olha, você que conversou com ele, né, na semana passada, é uma figura bem inusitada, né, Glauco? Ele mesmo diz que é mal entendido às vezes. Ele confirma que tinha passagem de ida e volta, não estava usando jatinho particular e que aquele dinheiro ele usaria para fazer negócios. Ele tem vários negócios que ele sobrevive, ele não é só prefeito,
ele tem indústria de fumo, ele trabalha com terrenos, com lenha, propriedades rurais, enfim. Essa foi a alegação oficial dele em relação a esse dinheiro encontrado no aeroporto, Lu. Ele disse, inclusive, que já tinha feito, né, Glauco? Já tinha sido parado outras vezes? Três vezes no Rio de Janeiro, né? E sempre foi liberado. Desta vez o dinheiro ficou retido e ele disse que ia provar que existia a origem, através da comprovação de renda e dos dados da Receita Federal, para buscar de volta esses R$505 mil. Muito bem. Bom, a gente segue acompanhando, então, a investigação da Polícia Federal, que hoje teve mais este capítulo com mandados de busca e apreensão em imóveis lá do prefeito de Cerro Grande do Sul. Agora, 12h25, vamos voltar a falar, Glauco, sobre o caso Ágata. A gente conversou há pouco com o delegado Humberto Hering, lá de Lajeado. E me chamou a atenção, Glauco, porque familiares e amigos, não é que me chamou a atenção, mas só um pouquinho interrompendo o chamado direto de Brasília, é isto? Opa! Olha aqui, os repórteres podem chamar que a gente entra. Na verdade, Natália Fruê está ao vivo no jornal lá de Brasília, no SBT Brasília, primeira edição. Vamos ouvir então. Chegou a agendar uma reunião com os chefes dos poderes, incluindo Bolsonaro, lá no mês de julho, mas a gente relembra para marcar, acompanhando, que o presidente teve, foi internado, agendar uma instrução institucional. Nós tivemos um probleminha aqui no áudio, Glauco. Tá realimentando. Está realimentando, a gente está ouvindo, né, duas vezes, aí parece que tem um eco. Daqui a pouco a gente volta direto de Brasília. Voltamos agora? Vamos lá então, Natália. Cancelada. Desde então, essa crise institucional entre os poderes, ela se acentuou, ela piorou. E aí o ministro Luiz Fux, no início de agosto, disse que não tem mais diálogo e chance de conversar enquanto o presidente não adotar um tom mais conciliador. Isso nas palavras do ministro Luiz Fux. O que a gente apurou? A gente apurou que essa reunião específica, citada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele cita também um artigo da Constituição, o artigo 89. O artigo 89 da Constituição prevê a convocação do Conselho da República, que seria quem? Seria o presidente com os presidentes de outros poderes, como, por exemplo, da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas casas, que são os parlamentares, que representam quem faz parte da base, quem faz parte da oposição, para discutir questões que envolvam a República, né, que envolvam o país. Isso não está muito claro ainda se de fato os presidentes dos outros poderes, se antes de falar sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro conversou com algum chefe de algum poder sobre isso. A gente sabe que ele é bem próximo de Arthur Lira, ele fez campanha para Rodrigo Pacheco, mas acabou se afastando de Rodrigo Pacheco nessas últimas semanas. Então a gente aguarda para atualizar e trazer mais informações aqui no SBT, Malta. Tá bom, Nath, muito obrigado. Essas foram imagens ao vivo do SBT Brasília, primeira edição, apresentado pelo Felipe Malta, ou seja, é o jornal local deles, lá da capital federal, do Distrito Federal, né, Glauco Pazza. E a gente vê que lá, realmente muita tensão, movimentação muito grande. Olha aí ao vivo, olha aí o Nelson Piquet, quem estava dirigindo o Rolls Royce da Presidência da República, carro oficial usado, né, sempre no desfile da Independência, desfile de 7 de setembro, que hoje saiu da residência oficial, que é o Palácio da Alvorada, e depois percorreu ali a esplanada dos ministérios. Esse desfile, Glauco, é muito tradicional lá em Brasília, sempre tem um público muito grande, porque passam os caças, passam, às vezes, a esquadrilha, aquela da fumaça, né? Sempre fazendo algumas manobras lindíssimas no céu. Hoje, a cerimônia começou no Palácio da Alvorada com o hasteamento da bandeira e depois este desfile com um motorista nada mais, nada menos, né, Glauco, que o Nelson Piquet, que é um apoiador mundial de Fórmula 1. Lembrando, né, que o desfile protocolar, aquele normal que a gente via, né, com a passagem de blindados, enfim, isso aconteceu pela última vez em 2019, justamente em razão da pandemia. Essas manifestações são de apoiadores e do outro lado, das pessoas que criticam o governo federal, mas não são manifestações oficiais, digamos assim. São iniciativas nesse dia 7 de setembro. Né? Sim, agora o desfile é oficial, né? O desfile, sim, só que daquele modo, claro, ele já não é feito. É, que agora é pelo jeito pandemia, que está bem simples. É o carro, ali tem os dragões da Independência, né, que vão a cavalo acompanhando,
e certamente devem encerrar ali, justamente no Palácio do Planalto. Eu não sei se eles foram até lá justamente porque está tudo bloqueado, a esplanada dos ministérios, né, Glauco? Daqui a pouco a gente vai para lá ao vivo. O repórter vai trazer como é que está a situação lá em Brasília. Muita gente na esplanada dos ministérios, eu estava vendo aqui as imagens. Brasília, né, que está assim no ápice do período de seca. Glauco, 35 graus por lá, sol a pino e muita seca. Ou seja, o pessoal lá está sofrendo abaixo de sol e aqui abaixo de chuva, né? Eu estava há 2 meses por aí lá em Brasília, né? E já senti. Agora imagina nesse momento, Lu. Nesse momento está muito ruim. A umidade do ar, não existe. Não existe. Bom, daqui a pouco a gente vai ao vivo para Brasília com mais informações sobre os atos de 7 de setembro lá na capital federal. Agora 12h30. Vamos voltar a falar do caso Ágata, né? Mas se precisar interromper, nos chama aí qualquer repórter que estiver ali nas ruas, a gente interrompe. Mas vamos falar então do caso Ágata, a menina de 5 anos que foi morta em Lajeado, no Vale do Taquari. Ela, no sábado, saiu com um conhecido para ir no mercado e este homem acabou abusando sexualmente da menina, matando e jogando no rio Taquari. Familiares e amigos estão, claro, desolados, com toda razão, né, com a morte dessa criança. E a nossa equipe conversou com um vizinho. Vamos ouvir. Eu estou muito triste, muito abalado, tanto eu quanto as minhas crianças choraram muito também. O troço é triste. Eu não acredito, sabe? Oi, Glauco. Eu ia tomar aqui um gole d'água aqui, mas não deu tempo. Muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas é uma expressão sincera que diz tudo. Eu não acredito. Ninguém acredita. Sim, imagina, ele levava a criança ali para tomar banho de piscina com ela. Não existe. Assim, ó, mais do que não acreditar, a gente fica incrédulo que pessoas ainda façam isso. Mas fazem. O delegado prestou algumas informações bem importantes, né? A possibilidade, por exemplo, de consumo de drogas. Isso tem que ser muito bem avaliado, tem que ser investigado. Com certeza. Os exames, os laudos vão apontar tudo isso, né, Lu? Agora também não adianta sair por aí dizendo, não, essa mãe aí tem culpa, sabe-se lá se ela não usava droga também. Calma, porque não se estraga mais a vida de quem já está com a vida partida. Se ela tem alguma responsabilidade, a polícia vai apurar. A gente aqui questionou, claro, o delegado, porque a gente está nessa posição de questionar, de saber o que aconteceu, até porque estão rolando, né, Glauco, muita coisa. Fofocas, boatos lá na cidade. E assim, calma, como você disse, ela já teve a maior perda da vida dela, que não tem volta. E aí as pessoas, nesse momento, né, acabam saindo diversas coisas sem não ter conhecimento nenhum, só porque um disse e outro disse. Então, muita calma nessa hora, né, Glauco? O Lucas mesmo falou ontem, as manifestações em redes sociais, a família, ela não tem como ficar sem saber, ela fica sabendo. E às vezes machuca muito mais quem já está completamente dilacerado. Então, calma, gente. Calma, eu sei que todo mundo tem uma opinião a respeito do assunto. Mas deixa a polícia investigar, né, Lu? É óbvio, com certeza. Ali, inclusive, a mãe dela, né, carregando o ursinho Ted, extremamente desolada, triste, arrasada, né? Perdeu o chão, perdeu parte da vida dela, né, Glauco? A partir de ontem começou uma nova vida, que é terrível se a gente for pensar como que eles vão levar essa vida. Tem filho menor ainda do que a Ágata, que a gente viu o depoimento do Lucas, foi uma coisa de cortar o coração, que o menininho queria que a menina acordasse no caixão. Quer dizer, muita força para essa família, venha a acontecer o que for, entendeu? Todo mundo tem que apoiar. Com certeza, muita força. A gente deixa aqui a nossa solidariedade. 12h34. Olha só essa informação, a chuva não está dando trégua e mais de 200 casas sofreram danos com o temporal de granizo da noite passada. Pelo menos 4 cidades foram atingidas pelo temporal, principalmente na região oeste aqui do Rio Grande do Sul. Guilherme Roquete tem as informações abaixo de chuva. É verdade, Luciane, porque aqui em Porto Alegre, daqui a pouco eu vou falar sobre Ijuí, que foi uma das cidades mais atingidas, mas deixa eu te dar o ambiental nosso aqui de Porto Alegre. A chuva, ela é constante, ela não para. Não é aquele temporal que cai tudo de uma vez só, não. É uma chuva intensa, constante e que não para, não. Agora, lá em Ijuí, esse temporal ele começou por volta das 9 horas da noite
e ele deixou cerca de 250 casas com problemas nos telhados, Luciane. Principalmente no bairro Tiaraju e também no bairro Pindorama. O Corpo de Bombeiros e as forças da Defesa Civil lá de Ijuí registraram mais de 70 chamados. Imagina só, Luciane, 70 chamados para pedir socorro, para pedir ajuda. E a distribuição de lonas lá na cidade, ela começou ainda durante a noite. E a gente tem informação, inclusive, que chegou num determinado momento que faltou lona. Depois houve um remanejamento, mas chegou a faltar lona lá em Ijuí. E tem uma outra cidadezinha vizinha, Pejuçara, que fica ali, questão de 40, 50 quilômetros de distância, talvez até um pouco menos de distância. Pejuçara também teve chuva de granizo. Essa precipitação de pedra de gelo, Luciane, ela tomou conta dos pátios das casas lá de Pejuçara. Começou depois das 8 horas da noite, tomou conta das ruas, esse gelo ficou muito acumulado. E também teve chuva de pedra em outras cidades que a gente já inclusive mostrou aqui no SBT Rio Grande, mas realmente a situação de Ijuí foi a maior de todas. Outras localidades que também tiveram chuva de pedra, Santana do Livramento também registrou esse fenômeno. E é interessante a gente citar, Luciane, que em alguns municípios o tamanho dessas pedras chegavam aí perto de bolinha de ping-pong. Tu imagina, né? Tá lá com ping-pong, pega aquela bolinha branca que deve ter aí 4, 5 centímetros de diâmetro. Pois então, imagina uma pedra dessas aí em cima de uma telha brasilite, de uma telha daquelas de amianto. Com certeza faz muito estrago. Vira uma peneira, né, Gui? E é claro, né, que o meu receio... Exatamente, vira uma peneira. E assim, né, eu também não posso deixar de dizer o seguinte, que isso estraga o carro, né? Estraga o carro. Quebra vidro, amassa a lataria e isso aí, olha, é um baita prejuízo. Porque depois é muito difícil de consertar, Luciane, e caro. Com certeza, eu lembro uma vez que teve uma chuva de granizo aqui no Vale dos Sinos e a gente via, né, Glauco, os carros todo amassados, não sei se você se recorda. Foi uma chuva de granizo que deixou ali até 116 coberta de branco. Pessoas desesperadas tentando entrar em posto de combustível. Exatamente. Agora, tem uma coisa aí, vendo essas imagens, que não me sai da cabeça. Pobre produtor rural, Nossa. Lu e Gui. Primeiro é a falta de chuva, não chove, aí todo mundo torcendo para chover. Aí vai chover, chove pedra, para estragar a plantação, para ameaçar o rebanho. E tem um detalhe. Tem um detalhe, lá em Pejuçara tem muita produção de trigo e muita produção de aveia. E ainda durante a noite, a equipe da prefeitura não conseguia saber ainda qual era o tamanho do estrago. Isso só ia poder ser feito depois de hoje, né? Durante essa manhã, depois que o dia clareou. Mas ainda a informação é de que a gente não se sabe exatamente o dano que pode ter provocado nessa produção de trigo. Mas com certeza isso foi afetado. E tem uma outra produção, mais aqui na região do Vale do Rio Pardo, que caso chova pedra, como a Estael estava prevendo ontem, pode ser muito afetada. É a produção de fumo, porque se o gelo cai nas plantas, ele destrói tudo. Eu não sei se a gente pode acompanhar agora a entrevista da Estael Cias. Vamos ver o que a Estael pode nos dizer aí da previsão do tempo para hoje. Aqui na imagem de satélite, a gente vê nessas áreas coloridas que ainda há a presença de nuvens muito carregadas pelo estado. Trata-se de uma frente quente, quando é o ar quente que empurra a chuva em direção ao sul. Esse é o movimento que vai acontecer nas próximas horas desta terça-feira e está mantido alerta ainda. Vai voltar a chover forte em diversas áreas do Rio Grande do Sul. Os acumulados de precipitação tendem a aumentar e ainda há risco de temporais com muitos raios, com queda de granizo e também risco de rajadas de vento. Portanto, à tarde ainda será de tempo instável em grande parte das áreas, com alguma melhora no noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. Imagina só, né? Em 24 horas, lá em Alegrete, na fronteira oeste, Glauco e Gui, choveu cerca de 120 milímetros. É praticamente a média para todo mês em 24 horas. E vai chover mais, Glauco. Tomara que não apareçam aqueles glaucos da vida. Quanto é que é o metro quadrado da lona? É 10. Aí caiu o granizo. É 100. Porque tem espertinho que aproveita esse momento, né? Pelo amor de Deus. Olha o drama de várias famílias. Nossa, aí. É muita ficando chuva. sem cobertura, né? E tá me chamando a atenção que a chuva aqui em Porto Alegre, onde você está, não para e tá um caldo grosso. Não.
Não, ela é uma chuva muito constante, Luciane. Ela é uma chuva que desde que a gente chegou aqui, aliás, desde que a gente saiu aí do SBT para vir para cá, para a região da Guete, ela continua se mantendo. O limpador do carro tem que ficar ligado constantemente, porque senão ele não dá vencimento. E a gente pode ver o seguinte, ó, até no asfalto a gente percebe que se forma essa lâmina d'água e os pingos ali. É uma chuva realmente muito constante que a gente está vendo aqui na região da Avenida Guete, em Porto Alegre, e a gente não tem a previsão dessa chuva diminuir. O céu ele está bastante cinzento, bastante escuro, né? O pessoal tem que andar inclusive com a luz acesa aqui na cidade, porque é realmente uma chuva constante e não para, não. Estragou todo o cabelo, viu? É verdade. Estragou todo o cabelo do Guilherme. Coitado, eu tenho... Guilherme... Tá aqui o cabelo, ó. Tá aqui o cabelo, ó. Até molhou meu olho. Careca. Ô Gui, e mostra pra gente como é que tá o protesto nesse momento aí no Parcão, protesto de 7 de setembro a favor do governo federal. Vou te mostrar, mas antes deixa eu dizer pro Glauco que eu fui no Instituto fazer a minha permanente, cheguei aqui pronto, tá? Agora vamos, Júlio, vamos começar desse lado de cá para poder dar esse ambiental aqui, ó. Primeiro a gente pode perceber o seguinte, já tem uma movimentação inclusive da Brigada Militar, que ela tá por aqui. A gente tem 2 viaturas inclusive da corporação estacionadas na esquina da Mostardeiro aqui com a Avenida Guete. E tem também o bloqueio que a gente está percebendo. Tem mais uma outra viatura ali embaixo. Tem também esse bloqueio da Avenida Guete. Então quem vem em direção a Ipiranga para a Zona Norte não consegue passar por aqui. Agora, vindo um pouco mais para cá, Júlio, para a tua direita, a gente consegue perceber já um pouco mais de corpo da mobilização a favor do presidente Jair Bolsonaro. A gente já tem aqui um trio elétrico que já foi posicionado, tem mais aqui uma tenda e, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, a gente tem 4 trios elétricos que eles estão realmente aqui nessa região da Avenida Guete. Realmente a mobilização ela já está tomando mais corpo. Agora, lá do outro lado, no lado do Parcão, cresceu o número de pessoas que estão ali naquela parte de cima do gramado, em cima daquela parte que tem uma faixa verde e amarela por ali. E a expectativa é realmente que essa mobilização cresça, apesar de toda essa chuva que a gente está vendo agora. Tem também um grupo de apoiadores que se abrigam aqui nas paradas de ônibus, porque realmente a chuva ela é muito forte. Infelizmente, muita gente ainda também sem máscara, mas é realmente o grupo que já está se formando por aqui. Muita gente com bandeira do Brasil. Tem também uma bandeira do Brasil que está colocada, não sei se o Júlio consegue mostrar para cima, aonde está esse guindaste aqui. Tem uma bandeira do Brasil, então, que ela está hasteada em um guindaste de uma empresa, né, de obra, né, uma empresa que trabalha com obra. É bem alto, exatamente, até um pouco difícil da gente mostrar aqui, porque para se proteger da chuva a gente está com um guarda-sol sobre a câmera. Sim. Mas realmente a gente percebe que a manifestação já começa a tomar corpo por aqui. Os apoiadores, alguns se concentram junto aos carros, aos motoristas que passam buzinando, outros estão mais nessa região aqui, próximo aos trios elétricos, mas o fato é que essa mobilização, então, em prol do presidente Jair Bolsonaro, favorável ao presidente, ela já começa a tomar um pouco de força, a tomar um pouco de corpo. Se eu tinha contado antes cerca de 60, 70 pessoas, Luciane, acredito mais, que agora a gente já deve estar passando um pouco das 100 pessoas. Exatamente. Agora a gente já deve estar passando das 100 pessoas, porque já tem mais gente aqui nessa calçada, nesse lado aqui, e mais gente lá em cima também, no lado do Parcão, Luciane. Tá certo, obrigada, Guilherme Roquete, ao vivo, direto do Parcão. Daqui a pouco você volta com mais informações. E hoje cedo, viu, Glauco, teve protesto também em Nova Santa Rita, na BR-386, havia muitos boatos que teriam bloqueios de caminhoneiros, mas não houve bloqueio. Foi ali, ó, caminhões, tratores, ali na BR-386, na altura de Nova Santa Rita, mas eles não bloquearam a rodovia. Só fizeram ali um ato, né, pela 386, pela Estrada da Produção. Olha só quanto trator, hein, andando ali. Muitos fazendo questão de dizer o seguinte: mobilização voluntária, que não há coordenação, por exemplo, de sindicatos de motoristas ou de empresas transportadoras, enfim. O fato é que não houve a interrupção do fluxo da via, e isso é uma boa notícia. Com certeza, né? Havia muitos boatos de que haveria bloqueios de caminhoneiros, muitos áudios rolando. Agora, nesse momento, a informação oficial é de que não há bloqueios de nenhuma rodovia aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, já citei, né? Em rodovia, claro, federal, né, Glauco? E só lembrando, é volta de feriadão. Tem muita gente que saiu para fazer uma folga aí de 4 dias. Nossa, então o movimento hoje vai ser intenso à tarde. Com certeza, Glauco. Então essas imagens
manifestação de logo cedo, por volta das 9, 10 horas da manhã, em Nova Santa Rita. Um protesto que se estendeu ali pela BR-386, mas não há bloqueios em rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, há pouco havia 5 bloqueios. Vamos mudar de assunto, 12h44. Vamos lá, olha só, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, acredita que a duplicação da estrada que liga a capital gaúcha pode aumentar até mesmo o turista. Os turistas. Vamos interromper? Não? Posso seguir? Ok. Então, a gente está falando, né, sobre a estrada que liga a região aqui da capital até Santa Maria, ou seja, que a duplicação ela pode aumentar o turismo lá na região. A cidade de Santa Maria se organiza para uma retomada gradual das atividades após a vacinação, inclusive com a volta às aulas. Vamos ouvir. Aqui em Santa Maria a gente está com 99,5% da população vacinada acima de 18 anos, 53,5% a segunda dose. Nossos professores já estão todos garantidos com a segunda dose, então a gente quer a retomada imediata das aulas. É muito importante, até porque a gente não conseguiu até agora avaliar o tamanho do prejuízo que nós tivemos na educação. Que embora nós estejamos com quase 2.000 pessoas sem ter a segunda dose, nós ainda temos um percentual que faz parte dessa margem de erro que eles têm ali. Mas o que a gente quer, se a gente puder fazer de coração, é zerar a segunda dose também. A cidade está voltando a uma nova normalidade. A gente está pedindo para o pessoal, vamos continuar nos cuidando. Tem a variante Delta aí, que ela é muito contagiosa. A duplicação de Santa Maria até Porto Alegre nos ajuda naquilo que é muito importante, desenvolvimento econômico. Aliado a isso, nós vamos ter a questão do turismo. A gente tem conversado com o consulado da Argentina, o consulado do Uruguai, para que desloque os argentinos e uruguais que vão para a praia, que vão para o Rosário, São Gabriel, que venham passar por Santa Maria. Com a duplicação da faixa, não tem a menor dúvida que isso vai melhorar. Além disso, evidentemente, a qualidade do asfalto. A gente tem visto hoje, nós temos um trecho entre Santa Maria e Paris do Sul, que é um dos piores trechos que tem. E a concessionária que leva o nome, a concessão leva o nome Rota Santa Maria, já se comprometeu de ser os primeiros trechos a ser recuperados agora. Nós temos a quarta colônia aqui, nós temos as termas romanas no Recanto Maestro, nós temos a possibilidade real e concreta de receber a Escola de Sargentos do Exército. Em outubro sai a decisão, né? Eu estou confiante, Santa Maria está pronta para receber a Escola de Sargentos do Exército e eu não tenho a menor dúvida, vai ser uma decisão técnica, em outubro todos nós vamos comemorar. Evidentemente que não é só Santa Maria, é o Rio Grande do Sul. Vamos passar a ser do segundo, vamos ser o primeiro, o maior contingente militar do Brasil. Muito bem, muito legal. 12h47. Vamos mudar de assunto e olha só essa imagem que vem lá de Gravataí, aqui na região metropolitana. Uma briga de rua, parece que virou moda aqui no estado, hein, Glauco? Virou moda ir pra rua, quebra-quebra, acertar as contas na porrada. Mas olha que absurdo isso, Glauco. Pois é, a gente mostrou o caso aí de 3 de maio, né? Agora é este que vem da região metropolitana. Pessoal no meio da rua, o que vão fazer? Paus, pedras, braço, perna. Vamos chutar um, chutar o outro, vamos dar soco. Agora, difícil de ter uma explicação para isso aí, tá? Inclusive a gente está atrás porque não há o registro desta briga aí. O fato é que tem uma pessoa ali que não tem nada a ver, que junta alguma coisa do chão, pode ter sido alvo desses brigões aí. Tem uma quarta pessoa também na cena que acaba saindo fora. O que será que aconteceu para essas pessoas estarem acertando as contas desse jeito no meio da rua, hein, Lu? Pois é difícil de saber. O fato parece é que é um MMA, exemplo né? lamentável. Parece um ringue de MMA, não é ringue, né? Sem regra, né? Sem regra nenhuma. Que coisa feia isso aí. Mas enfim, fica o registro aqui e, olha, aos brigões, calma, tá? Muita calma. Ô Glauco, vamos seguir então acompanhando os protestos pelo Brasil. Inclusive o jornal aqui está sendo feito todo ao vivo. Às vezes nos interrompem, a gente está chamando uma coisa, não, chama lá. E agora quem está chamando é Brasília. Então vamos para lá, vamos ao vivo, porque o repórter, o Paulo Vitor Tatuzinho, está ao vivo na esplanada dos ministérios. Boa tarde, Tatuzinho.
Conta pra gente, porque a manifestação ela já começou, vamos dizer assim, tensa, entre aspas, porque ontem à noite houve uma invasão do espaço que estava interditado, é isso? Oi, Luciane, bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Rio Grande. Pois é, a gente fala ao vivo aqui, nós estamos na parte alta da Biblioteca, né, Nacional de Brasília, onde durante toda essa manhã nós começamos já a trabalhar por volta de 5 horas da madrugada, a acompanhar a chegada de alguns manifestantes pró-governo aqui na parte da esplanada dos ministérios, onde foi essa maior concentração desses manifestantes. Lembrando que havia uma expectativa muito grande por parte das lideranças, tanto pró-governo bem como contra-governo. Liderança total de pró-governo 21, em reunião com a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, uma expectativa de 100 mil manifestantes. A gente acompanhou pela manhã, o movimento foi intenso aqui, onde todos esses manifestantes, eles vieram aí, lógico, apoiarem o governo Bolsonaro e principalmente em algumas ações, onde eles pediam principalmente a questão do voto impresso e a destituição de alguns ministros da Suprema Corte, também do TSE e outros ali ligados ao Poder Judiciário brasileiro. A gente acompanhou aqui também a parte, né, a hora em que o presidente Jair Bolsonaro ele fez um discurso em cima de um carro de som para os manifestantes que o apoiam, né? E daqui mesmo teve uma apresentação bem simples, principalmente por parte da Esquadrilha da Fumaça, com os aviões aqui nos céus da esplanada dos ministérios. O presidente, após fazer esse discurso aqui para os manifestantes, ele acabou deixando Brasília, foi para a Força Aérea Brasileira, né, para a FAB, e lá do aeroporto ele seguiu para São Paulo, onde às 4 horas da tarde há uma expectativa muito grande para que ele possa fazer um discurso também para os manifestantes pró-governo na Avenida Paulista, ali na capital paulista. Então, agora a gente percebe aqui, olha só, há pouco os manifestantes, eles já começam a dispersar aqui a esplanada dos ministérios, a deixarem, principalmente essa via aqui que nós estamos mostrando para vocês, que fica ao lado da Catedral de Brasília, onde fica o Ministério da Saúde, por exemplo, o Palácio Itamaraty, né, bem em frente ao Congresso Nacional, que é a Praça da Bandeira, eles já deixam aqui essa lateral direita, que é a via S1, e já estão seguindo aí, voltando provavelmente para suas casas, suas capitais, seus estados, eles que vieram de todas as partes do Brasil para participarem desse ato. Uns pró-governo, né, pró-governo Bolsonaro, e outros contra o governo Bolsonaro, onde se concentraram na região da Torre de TV, aqui na capital federal. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Paulo Vitor Tatuzinho, falando ao vivo da capital federal, ali ao fundo a esplanada dos ministérios, a catedral, aqui o museu, lá o Congresso e o Palácio do Planalto e o STF estão bem lá ao fundo, né, que devem estar muito protegidos, né, Tatuzinho? Só para finalizar, devem estar isolados por lá, né? Com certeza, Luciane. Desde domingo, quando já havia informação, né, desse manifesto pró-governo, houve uma reunião entre as lideranças, tanto pró-governo, bem como contra, com a Secretaria de Segurança Pública do DF, para que já fosse feito todo um esquema de segurança. Inclusive, todas as vias de acesso aqui à esplanada dos ministérios, essas vias foram bloqueadas, com reforço por parte da polícia. Inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele convocou todos os policiais para trabalharem nesse dia, ali próximo, ali onde a gente está vendo aquela movimentação ainda intensa de alguns manifestantes, onde estão aqueles ônibus ali próximo à catedral. Os policiais fizeram revistas aí nos manifestantes, com o intuito de coibir armas brancas, fogos e outros tipos de materiais que pudessem colocar em risco a vida desses manifestantes. Muito obrigada pelas informações, Paulo Vitor Tatuzinho, direto de Brasília. Gente, Brasília é muito seco e aqui com a chuva, né? É o nosso país continental. Agora, 12h53. Daqui a pouco tem futebol aqui no SBT Rio Grande. E vamos mostrar como o Grêmio está buscando ajuda para sair da situação que está. Tricolores estão apelando até para a ajuda dos céus. Já já você vai entender do que eu tô falando. E vem do Ceará, próximo adversário do Grêmio, uma história lindíssima, protagonizada por um ex-zagueiro do Inter e um massagista do atual clube dele. Uma história fora das 4 linhas que é um belo exemplo de empatia e muita dedicação. A gente conta tudo isso depois do intervalo.
Estamos de volta ao vivo e agora é hora do esporte. Glauco Pazzo já está aqui comigo. Chega mais, Jeremias Werneck. Olha, eu passei por cima da luz, hoje eu não caio. E aí, gente? Sem chutar nada, sem cair. Ô, Jeremias, já chega aí contando as novidades da dupla Grenal pra gente. Olha, o Glauco, o Grêmio tá treinando assim, ó, de manhã e de tarde. E de noite. E de noite. E de noite. Sim, e que tem treino mental, rapaz. E quinta-feira vai começar a treinar às 7 da manhã. Que? Na hora do mate. 7 da manhã. O Filipão gosta de chimarrão, né? Todo mundo lá. Será que não vai chegar gente direto, chimarrão. hein? Bom, deixa assim. Cada um com seu chimarrão, né? Jeremias, o negócio é treinar, é praticar bastante, mas quem pode também se apega a questões, né, extraterrenas. Será? Claro. Olha aqui, ó, vale tudo, Misifio. Vamos lá, tem que sair dessa fase ruim, né, meu bruxo? Meu bruxo, no caso, é o Jeremias. Vê só o que ele fez aí. Olhar para o céu em busca de respostas e de ajuda. Tem muito gremista fazendo isso, ainda mais depois dos resultados do final de semana. A luta para sair do rebaixamento continua pesada, mas o time de Filipão tem ganhado boas novas, como se elas surgissem do meio das nuvens. A primeira delas foi os quase 15 dias só de treinos. Todo mundo bastante unido, né? Os treinamentos estão sendo muito bons, né? O Filipão até nos elogiou, até mesmo hoje aqui pela manhã. E hoje também, novamente, fizemos um treinamento muito bom. Então, está todo mundo bem focado, bem concentrado. O período sem jogos tem feito Filipão conversar. Mas é com quem anda aqui pela terra mesmo, viu? O papo é para ajustar o time que recebe o Ceará no próximo domingo. Um grupo de torcedores foi além, chamou um mago. Olá, meu nome é Mago Isaías. Para fazer uma leitura das energias do elenco tricolor. Eu identifiquei uma anomalia, uma disfunção energética muito considerável. É o que nós temos visto aí. Gols absurdos, lesões absurdas, perdendo o jogo no último minuto. Tudo isso reação dessas forças contrárias. Coincidência ou não, no final de semana, o padre Adilson Buzin, capelão da capela da Arena do Grêmio, foi chamado para rezar com os jogadores no vestiário. O pedido nas orações? Não precisa nem ler o futuro para saber. A gente só vai sair dessa situação e, como vou repetir de novo, virar esse jogo vencendo. Né? Quando a gente vence, tudo melhora. E se o Grêmio ajudar, o céu também pode dar a forcinha dele. Nem que seja para emoldurar a arena em um domingo de vitória no Brasileirão. E eu pergunto, Jeremias, acredita nisso? Não é o fator determinante, mas sempre que tiver um reforcinho por todos os lados é bom, né? Eu acho que tem que se apegar naquilo que as pessoas acreditam. Eu não sou muito desse negócio aí, Deus que me perdoe, mas enfim. Mas assim, ó, eu acho que... Ô, Lu! Hã? É aquela coisa, né? Torcedora não Lu, acredito torcedora nas bruxas, pero que las ai, né? Aquela coisa. Claro não creio em las brujas. Bom, vamos falar de Inter? Bora. O Guerreiro foi liberado, não foi, da seleção peruana? Foi liberado. Foi liberado antes porque ele tomou um cartão, né, Glau? No jogo mais recente da seleção peruana, então ele está suspenso. Não joga contra a seleção brasileira. E o próprio Guerreiro falou lá com o pessoal, se o Guerreiro não tiver liberdade para chegar na seleção peruana e dizer me liberem antes... O Guerreiro manda no país, rapaz, que isso? Também não vamos... Assim, então, ó, mas tem uma moral muito grande. Ele disse, eu tô suspenso, gente. Tô procurando um lugarzinho de novo no meu time lá, como titular. O Guerreiro, olha só, ele tem a capacidade que muita gente não tem, mandar no Peru. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, e... Paulo Guerreiro e Grêmio... Eu até me confundi aqui, falei no Grêmio. Tá liberado, tá vindo pro Inter. O Inter fala em renovar. É hora do Guerreiro mostrar que tá aí, ó, duro na parada pra disputar a posição, né? O Guerreiro e o Inter já começaram a conversar sobre 2022. Falando sério agora, Cláudio. Tu renovaria o contrato?
Do Guerreiro? Dependendo do valor, metade do valor a gente renova. Mas como é chorão esse Glauco Paz. Rapaz, ele é o maior chora salário. demais. É um grande salário, rapaz. O Inter deu uma grande oportunidade para ele, ele ficou muito tempo sem jogar. Eu acho que assim, ó, um ajuda o outro. Bom, o Glauco ser chorão justifica, por exemplo, o carro que ele tem aqui no estacionamento da TV. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Esse é um deles. Ô, Glauco, agora falando em chorão, essa história aí que você vai trazer agora é de chorar, né? Mas de emoção. É uma coisa boa, porque a gente vê coisas aqui de chorar que são ao contrário. É o contrário, mas Ô, que Jeremias, história linda, hein? Acompanha com a gente aí, que baita exemplo do Klaus, aquele zagueiro aqui que passou pelo Internacional, jovem, né? Que tá machucado, se recuperando, mas ele aproveita o tempo dele para mostrar que é um baita cara. Olha aí. Sou Orlando, trabalho massagista já há 15 anos, já como massagista. A minha história é que, digamos assim, tinha muita dificuldade de ler, ainda sinto ainda, né? Eu era criança, o meu pai trabalhava de padeiro e a gente andava de cidade em cidade todos os anos. Entrava nos colégios para estudar e tudo, mas eu saía, nunca estudei um ano todo. Apesar de eu ter ido, tentado de tudo, não ter aprendido, mas eu não culpo meu pai nem minha mãe, eles sempre me colocaram no colégio. Estava no departamento médico, me recuperando do processo cirúrgico, e acabei ouvindo a história do seu Orlando, que ele não sabia ler, que ele queria muito aprender a ler para poder ler as palavras de Deus. E então eu fiz um material ali, fui dar uma pesquisada em alguns livros, alguma coisa que eu podia ajudar ele. Aí comprei os livros, fiz o material e começamos. Estou tendo essa nova oportunidade, o professor Glauco está me ensinando. Tá, essa aqui é o desafio, ó. Essa aqui a gente sempre tem dificuldade, vai conseguir hoje. O T. Telefone. Boa, aí, ó. Hoje foi fácil aí, ó. Coração. Muito bem, seu Orlando. Boa. Vamos lá, continua. Obrigado por tudo. Obrigada a nós aqui, que história maravilhosa, né? Saber ler é liberdade, gente, é liberdade. Agora segura aí as lágrimas, tá? Segura aí, Glauco, segura Jeremias, porque eu quero chamar a vinheta do Fofurômetro pra gente descontrair um pouquinho e terminar em alto astral depois do campeão de ontem. Eu quero mostrar um outro campeão. Roda a vinheta. Gente, depois do campeão tem o atleta. Atleta. Acho que é outra modalidade aí. Olha lá, Jeremias. Ah, não. Não pode ser. Olha, vôlei de praia. categoria. Olha ali, Glauco. Ele joga muito mais que eu. Ô, Lu. Também não precisa muito. Olha ali. Olha a cabeçada, olha lá. Nossa Senhora. Bruninho do vôlei da seleção brasileira já pode se aposentar. E ainda busca a bola ali, tu viu? Olha lá. Olha aí. Vai mandando de segunda ali, ó. Não, olha. Ó, vai. E vai lá e... Gente, mas olha nós estamos lá. falando de um cachorro jogando vôlei. Ele vai mandar vôlei. a bola aí. Foi! E aí vai cortar e vai lá buscar a bola pra não perder tempo, entendeu? Impressionante. E poderia jogar na Recepcão. Também. Olha, com certeza joga melhor do que agora é eu. pra Acho que terminar. ele joga melhor do que todos Não, nós tô aqui, impressionado né? porque a bola vem, ele fica paradinho esperando. Querido. Vai pra Selecão, exatamente. Querido, depois do campeão, o nosso atleta. Com essas imagens a gente encerra. 7h20 da noite, tem mais esporte, outras notícias com o Marcelo Chemali. E amanhã nós estamos aqui de volta. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.